O poder de quem aprendeu a governar a si mesmo. Existe uma diferença silenciosa entre o homem que passa a vida tentando controlar tudo ao seu redor e aquele que finalmente aprende a controlar a si mesmo. O primeiro depende das circunstâncias. O segundo cria direção mesmo quando as circunstâncias mudam. E talvez essa seja uma das lições mais importantes que podemos extrair dos ensinamentos de Maquiavel. Porque poder não significa falar mais alto. Não significa intimidar pessoas. Muito menos viver tentando provar que você é superior. Existe uma forma muito mais profunda de poder. Não entregar o governo da sua mente para qualquer pessoa, acontecimento ou emoção que apareça pelo caminho. Pense nisso. Quantas vezes uma simples opinião mudou completamente o seu dia? Quantas vezes você abandonou uma decisão porque alguém não acreditou em você? Quantas vezes uma crítica ocupou sua mente durante horas, enquanto a pessoa que fez aquela crítica provavelmente já havia esquecido o assunto? Quando qualquer palavra consegue mudar sua direção, você ainda não está governando completamente a própria vida. E é justamente aqui que nossa transformação começa. Porque antes de tentar conquistar qualquer coisa no mundo, existe um território que precisa ser conquistado primeiro. Você mesmo! E fique comigo até o final. Porque a última lição talvez seja a mais importante de todas. É ela que transforma a disciplina em liberdade. Primeira lição: não seja escravo da reação. Uma das maiores demonstrações de maturidade é aprender que nem tudo exige uma resposta imediata. Alguém critica você. Você quer responder. Alguém provoca você. Você sente vontade de provar alguma coisa. Alguém duvida da sua capacidade. Imediatamente surge aquela necessidade de mostrar que a pessoa está errada. Mas existe uma pergunta que deveria vir antes de qualquer reação. Responder a isso melhora minha posição ou apenas alimenta meu orgulho? Essa pergunta pode evitar inúmeros problemas. Quem reage automaticamente entrega aos outros uma espécie de botão emocional. Basta apertá-lo e pronto. Irritação, ansiedade, discussão, perda de foco. Mas quando você cria um pequeno espaço entre aquilo que acontece e aquilo que você decide fazer, algo poderoso começa a surgir. Autocontrole. Você continua sentindo. Continua sendo humano. A diferença é que suas emoções deixam de ser comandantes e passam a ser conselheiras. Você pode ouvir o que sente sem necessariamente obedecer. E isso muda tudo. Segunda lição: aprenda o valor do silêncio. Nem todo plano precisa ser anunciado. Nem toda conquista precisa ser exibida antes de acontecer. Nem toda crítica precisa receber explicação. Existe inteligência em saber falar. Mas também existe enorme inteligência em saber quando permanecer em silêncio. Muitas pessoas revelam seus planos porque desejam receber aprovação antes mesmo de começar. Dizem o que pretendem fazer. Explicam cada detalhe. Esperam elogios. E, sem perceber, começam a substituir realização por reconhecimento antecipado. Experimente fazer diferente. Trabalhe mais e anuncie menos. Permita que algumas respostas venham através dos resultados. O silêncio não precisa ser utilizado para intimidar ninguém. Pode simplesmente ser uma forma de preservar energia. Enquanto você está explicando seus objetivos para 10 pessoas, poderia estar trabalhando para realizá-los. Enquanto tenta convencer alguém de que vai conseguir, poderia estar dando mais um passo. E existe algo ainda mais importante. Quem fala o tempo inteiro possui pouco espaço para observar. Quem aprende a ouvir começa a perceber comportamentos, intenções, padrões e detalhes que antes passavam despercebidos. Fale quando suas palavras tiverem propósito. Escute quando o silêncio puder ensinar. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, aproveite para se inscrever no seu mentor. Aqui, nosso objetivo não é apenas motivar por alguns minutos, mas construir ideias que você possa carregar para a vida. E agora chegamos a uma parte decisiva. Terceira lição:
Disciplina vale mais que motivação. Motivação é maravilhosa. O problema é que ela vai embora. Existem manhãs em que você acordará cheio de energia. Em outras, não terá vontade de fazer absolutamente nada. Se seu futuro depender exclusivamente daquilo que você está sentindo, sua evolução será extremamente instável. É por isso que disciplina importa tanto. Disciplina significa cumprir determinados compromissos mesmo quando o entusiasmo desapareceu. Não precisa ser algo extremo. Você não precisa transformar sua vida em uma batalha permanente. Disciplina pode começar de maneira simples. Ler quando prometeu que iria ler. Treinar quando estabeleceu que treinaria. Economizar quando decidiu organizar sua vida financeira. Trabalhar no seu projeto mesmo quando ninguém está elogiando. Cumprir uma promessa feita a si mesmo. Cada pequena promessa cumprida constrói algo invisível. Confiança em si próprio. Quando você constantemente diz que fará algo e abandona, ensina sua mente que suas próprias decisões não possuem valor. Quando começa a cumprir aquilo que estabelece, a mensagem muda. Eu posso confiar em mim. Essa confiança vale mais do que discursos motivacionais. Quarta lição. Observe atitudes, não apenas palavras. Aqui encontramos uma reflexão especialmente importante quando falamos sobre Maquiavel. Pessoas podem dizer muitas coisas, podem prometer, podem elogiar, podem apresentar excelentes intenções, mas comportamento repetido costuma revelar muito mais. Isso não significa viver desconfiando de todos. Desconfiança permanente também aprisiona. A verdadeira sabedoria está no equilíbrio. Confie, mas observe. Escute, mas analise. Não transforme uma única atitude em sentença definitiva sobre alguém, mas também não ignore padrões que se repetem constantemente. Imagine uma pessoa que promete estar ao seu lado 10 vezes, mas desaparece nas 10 ocasiões em que você realmente precisa dela. O que possui mais peso? A promessa ou o padrão? É simples. Caráter é observado ao longo do tempo. Essa percepção pode evitar muitas decepções, sem transformar você em alguém amargo. Você não precisa odiar ninguém por descobrir que determinada pessoa não combina mais com sua caminhada. Às vezes, maturidade significa apenas ajustar a distância, sem discussão, sem vingança, sem espetáculo. Quinta lição. Transforme a diversidade em informação. Nenhuma vida é construída apenas com vitórias. Você vai errar. Algumas portas vão fechar. Projetos podem fracassar. Pessoas podem decepcionar você. Existirão períodos em que aquilo que parecia estar finalmente funcionando simplesmente dará errado. A pergunta não é se algum desses momentos chegará. A pergunta é: quem você será quando eles chegarem? Uma dificuldade pode produzir amargura ou aprendizado. Uma rejeição pode destruir sua confiança ou revelar onde você precisa melhorar. Um fracasso pode se tornar uma sentença ou uma aula. Você não controla completamente aquilo que acontece, mas possui influência sobre aquilo que fará depois. Essa diferença parece pequena, mas pode mudar uma vida inteira. O homem sábio não pergunta apenas: por que isso aconteceu comigo? Ele acrescenta outra pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Talvez seja necessário melhorar uma habilidade. Talvez você tenha confiado cedo demais. Talvez tenha ignorado sinais. Talvez simplesmente tenha encontrado algo que não estava sob seu controle. Aprenda a separar essas coisas. Nem toda derrota significa incompetência. Nem toda vitória significa genialidade. Observe, aprenda, ajuste e continue. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem neste momento, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma reflexão encontrada na hora certa muda completamente a maneira como alguém enfrenta uma fase difícil. Sexta lição. Não coloque seu valor nas mãos da multidão. Talvez uma das prisões mais discretas seja viver tentando ser aprovado. Você muda para agradar.
Evita decisões porque teme críticas. Esconde objetivos porque alguém pode rir. E pouco a pouco começa a construir uma vida aceitável para todos, menos para você. Existe um problema inevitável nisso. A opinião das pessoas muda. Hoje você é elogiado. Amanhã pode ser criticado exatamente pela mesma característica. Se sua autoestima acompanha cada movimento da opinião externa, você viverá emocionalmente numa montanha russa. Por isso, independência emocional não significa deixar de amar ou precisar de pessoas. Significa não entregar exclusivamente a elas a responsabilidade pelo seu valor. Você pode apreciar um elogio sem precisar dele para continuar. Pode ouvir uma crítica sem permitir que ela destrua sua identidade. Pode amar alguém sem abandonar a si mesmo. Pode ficar sozinho por algum tempo sem interpretar solitude como fracasso. Quando você compreende isso, uma liberdade enorme aparece. Você deixa de perguntar: o que vão pensar de mim? E começa a perguntar: esta decisão está alinhada com aquilo que estou tentando construir? Essa é uma pergunta muito mais útil. 7ª lição: torne-se valioso. Agora chegamos a uma das ideias mais práticas deste vídeo. Não gaste sua vida exigindo reconhecimento. Construa competência. Aprenda algo difícil. Melhore sua comunicação. Cuide da sua saúde. Desenvolva disciplina. Aprenda a administrar dinheiro. Estude comportamento humano. Torne-se confiável. Faça aquilo que prometeu, porque existe uma diferença enorme entre querer parecer importante e realmente construir valor. Uma pessoa valiosa não precisa anunciar constantemente suas qualidades. Elas aparecem. A disciplina aparece. A competência aparece. A maneira de lidar com problemas aparece. A palavra cumprida aparece. A serenidade sob pressão aparece. E aqui existe uma competição que vale a pena. Você contra a sua versão de ontem. Não precisa ser melhor que todo mundo. Precisa continuar melhorando aquilo que está sob sua responsabilidade. Um pouco mais disciplinado, um pouco mais consciente, um pouco mais preparado. Repita isso durante anos e o resultado pode parecer extraordinário para quem não acompanhou o processo. E agora, a lição mais importante. Talvez você tenha começado este vídeo esperando descobrir como se tornar mais poderoso diante das outras pessoas. Mas existe uma conclusão muito mais interessante. O maior poder não é controlar pessoas. É não precisar controlar pessoas para governar sua própria vida. É conseguir ouvir uma provocação e escolher serenidade. Receber uma crítica e analisar antes de reagir. Experimentar uma derrota e procurar aprendizado. Ficar sozinho sem abandonar seu propósito. Ser elogiado sem se tornar dependente do aplauso. Ser criticado sem permitir que uma opinião destrua sua direção. Isso é domínio próprio. E talvez seja essa a leitura mais útil que podemos fazer dos ensinamentos estratégicos associados a Maquiavel. Antes de querer influência sobre o mundo, desenvolva governo sobre si mesmo. Porque quem não governa seus impulsos será governado por eles. Quem não governa sua necessidade de aprovação será governado pela opinião dos outros. Quem não governa seus hábitos será governado pelo conforto. Mas quando você aprende a administrar sua atenção, suas escolhas e suas reações, alguma coisa muda. Você não se torna cruel. Você se torna consciente. Não precisa intimidar. Precisa ter princípios, não precisa vencer todas as discussões. Precisa saber quais batalhas sequer merecem sua energia. E quando entender isso profundamente, talvez perceba que algumas das maiores vitórias da sua vida acontecerão sem ninguém aplaudir. Serão silenciosas. O momento em que você decidiu não reagir. O dia em que continuou mesmo desmotivado. A oportunidade em que poderia abandonar seus princípios e escolheu mantê-los. A manhã em que ninguém acreditava no seu projeto, mas você levantou e trabalhou mesmo assim. Essas pequenas vitórias constroem o homem que você será daqui a alguns anos. Agora quero fazer uma pergunta para você. Qual dessas áreas você mais precisa dominar hoje? Suas emoções, sua disciplina ou sua necessidade de aprovação?
Escreva nos comentários, porque eu quero saber qual desses temas você gostaria de ver aprofundado nos próximos vídeos. Se este conteúdo trouxe alguma reflexão para a sua vida, curta o vídeo, inscreva-se no seu mentor e compartilhe com alguém que também esteja buscando evolução e domínio próprio. E se você acompanha nosso trabalho e quer ajudar este projeto a continuar crescendo, considere também tornar-se apoiador do canal. Seu apoio ajuda o seu mentor a produzir novos conteúdos e levar essas reflexões para cada vez mais pessoas. Mas acima de qualquer apoio ao canal, faça um compromisso com você mesmo. Pare de gastar tanta energia tentando controlar aquilo que está fora das suas mãos. Invista essa energia onde ela realmente pode produzir transformação. Na sua mente, nas suas escolhas, nos seus hábitos, na sua disciplina. Porque o homem que aprende a governar a si mesmo já conquistou o território mais difícil de todos. E a partir daí, sua verdadeira transformação começa.